Bom dia, gente! Sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 2 de Marcos. Vamos começar orando. E aí a gente parte para a leitura e para o nosso entendimento do dia. Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje, Senhor. Colocamos diante de Ti este dia tão fresquinho que está fazendo aqui no Goiás, não sei como estão nos outros lugares, mas em nome de Jesus, Deus, que o Senhor traga o frescor, o refrigério, Deus, sobre todas as coisas, sobre a nossa mente, o nosso coração. Em nome de Jesus, derrama, Paizinho, do Teu bálsamo. E possa nos conduzir em toda a Tua vontade e em toda a Tua verdade. Nós oramos, colocamos diante de Ti a leitura deste capítulo de hoje. Fala conosco, nós queremos Te ouvir e abrimos o nosso coração para Ti, em nome de Jesus. Amém? Bora. Vai dizer assim: alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá e ajuntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da porta. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram um paralítico. Ele estava sendo carregado por 4 homens, mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então, fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram o doente deitado na sua cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu filho, seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar: o que é isso que esse homem está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. No mesmo instante, Jesus soube o que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se e pegue a sua cama e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou na frente de todos, pegou a cama e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Então aqui a gente vai começar vendo que Jesus então volta para Cafarnaum. Cafarnaum, como vai explicar em Mateus, foi o lugar onde Jesus foi morar, depois de ser conduzido ao deserto, depois de meio que começar o seu ministério, né? Então Jesus não morava mais não vou lembrar onde seus pais moravam, mas se mudou ali para Cafarnaum. Beleza. Então ontem a gente viu que Jesus ele foi para Galileia, se eu não me engano. Aí ele se ajuntou muita gente, ele começou a ensinar algumas coisas, as pessoas ficaram admiradas com a sua autoridade, com a maneira como ele falava, e que além das palavras dele carregarem uma coisa nova, algo diferente, vinha acompanhado de uma atitude coerente, né? Vinha acompanhado também de poder, de milagres, de sinais e de maravilha. Então, beleza, aí ele sai ali para orar, né? À noite ele vai e aí eles deitam lá, dorme um pouco. Jesus logo cedo sai para orar e aí ele vira para os discípulos e falam: vamos que agora eu tenho que ir para outros lugares. Essa mensagem não pode ficar reservada a só um lugar ainda que as pessoas estejam alvoroçadas. Então ele vai para Cafarnaum, a gente vê então agora que ele vai para Cafarnaum. E aí se espalha mais uma vez, né? Tava cada vez mais aumentando os rumores a respeito de Jesus, de quem ele era, do que ele fazia. E como os grandes, né? Quem a gente pode comparar hoje em dia? Comparar ninguém, né? Mas, sei lá, tem gente que eu gosto de ver, de ouvir, mas eu não vou lembrar para variar. Mas enfim, né?
Então as pessoas se uniam ali onde Jesus estava, então não precisava nem daquele cartaz, daquele convite, venham que hoje tem atração especial, não. As pessoas ficavam sabendo o rumor e já iam. Então ele estava em uma casa, não sabemos, estava em casa, na verdade, ó, se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E aí foi uma multidão para a casa de Jesus e ninguém, tipo, não cabia mais ninguém. Tinha gente na porta, tinha gente pela janela, na culatra, né? Não sabemos se a casa de Jesus era grande ou era pequena. Mas enfim, fato é que não cabia mais ninguém. E alguns homens ouviram dizer que Jesus estava ali. E falaram, eu ouvi dizer sobre esse homem. E ele tem poder. E ele pode fazer algo por um amigo nosso. Não sei se era um amigo, não sei se era alguém da família. Mas eles decidiram que aquele era o dia que eles iam, aquela era a saída para aquele homem, né, para aquela pessoa, e eles decidiram estavam dispostos a fazer qualquer coisa por aquele homem. Talvez aquele homem nem quisesse tanto assim, nem sabia, mas ele tinha pessoas que mais do que ele próprio acreditava em si, acreditava, né, no poder de Deus. Mas ele tinha amigos, ele tinha pessoas que acreditavam e fizeram de tudo para levá-lo até Deus. E então eles meio que, como é que se diz? Escalaram a casa, tiraram o telhado. O telhado não devia ser esses nossos, não, talvez fosse, né, sei lá, de um material mais fácil de tirar. E desceram então a maca daquele homem. E aí Jesus fala, vejo que vocês têm fé. Quer ver? Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram um doente deitado na sua cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico, meu filho, seus pecados estão perdoados. Jesus viu que aqueles homens tinham fé, né? Isso daí eu acho que todo mundo viu. A gente também viu, não viu? Vocês viram que esses homens tinham fé e tinha grande apreço por essa pessoa, né? Mas Jesus viu algo nesse paralítico que ninguém conseguia ver. Que ele estava preso àquela maca porque algo tinha acontecido na vida dele que ele estava paralisado. Um pecado muito grave, onde aquilo afetou a saúde física, a saúde emocional, a saúde mental dele. Então Jesus viu isso. Jesus viu que ninguém tinha visto. E aí, antes dele virar e falar o que você quer, ou antes de Jesus virar e falar o que você o que você quer, não, ou antes de Jesus virar e falar, você está curado, pode ir. Jesus virou e falou, você está perdoado. Eu sei que talvez nem você se perdoa, mas eu te perdoo. A gente não sabe o que é. Eu estava lendo o significado dessa palavra perdoado e uma delas tinha lá um pouco, né, um dos significados, tinha muita coisa, mas um deles era alguma coisa relacionada a divórcio. Então, quem sabe ele tinha cometido um adultério, não sei, né, ou tinha divorciado, ou tinha se separado, ou tinha até mesmo assassinado, enfim, nós não sabemos qual é o pecado desse homem. Mas Jesus sabia, antes de tratar o aparente, a cura física que aquele homem precisava, Jesus tratou o emocional dele. Jesus tratou o interior, Jesus tratou aquilo que ninguém mais via, que talvez nem ele soubesse que precisava daquele perdão, daquele resgate.
a pergunta que fica para nós, né? Será que a gente está acreditando nas pessoas a esse ponto? De conduzi-las até Deus de qualquer jeito? De fazer de tudo, de virar e falar, cara, eu sei que você ainda tem saída. E agora eu tô falando dos amigos, da família, enfim, daqueles que levaram aquele homem até Jesus. Eu tô tratando como uma pessoa assim, uma pessoa mega especial para mim. Eu tô conduzindo ela a esse caminho de encontrar Jesus. Porque quando ela encontrar Jesus, Jesus vai ver nela o que eu não vi, o que ninguém mais sabe. Bom, vamos continuar. Jesus saiu outra vez e foi para o lago da Galileia. Muita gente ia procurá-lo e ele ensinava a todos. Enquanto estava caminhando, Jesus viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Então disse a Levi, venha comigo. Levi se levantou e foi com ele. Mais tarde, Jesus estava jantando na casa de Levi. Junto com Jesus e os seus discípulos estavam muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama que o seguiam. Alguns mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, vendo Jesus comer com aquela gente e com os cobradores de impostos, perguntaram aos discípulos, por que ele come e bebe com essa gente? Jesus ouviu a pergunta e disse aos mestres da lei, os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores e não os bons. E aqui Levi, gente, é Mateus, tá? É Mateus que a gente viu anteriormente aí, né? Então, Levi aqui, a referência no rodapé da página vai falar que esse Levi era chamado de Levi aqui, Mateus lá. Então, bom, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas chegaram perto de Jesus e disseram a ele, os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam. Por que é que os discípulos do Senhor não jejuam? Jesus respondeu, vocês acham que os convidados de um casamento jejuam enquanto o noivo está com eles? Enquanto ele está presente, é claro que não jejuam. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles vão jejuar. Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde, os odres ficam estragados. Por isso, o vinho novo é posto em odres novos. Num sábado, Jesus e os seus discípulos estavam atravessando uma plantação de trigo. Enquanto caminhavam, os discípulos iam colhendo espigas. Então, alguns fariseus perguntaram a Jesus, por que é que os seus discípulos estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado? Jesus respondeu, vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros não tinham comido e ficaram com fome? Ele entrou na casa de Deus na época do grande sacerdote Abiatar, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, é contra a nossa lei alguém comer desses pães. Somente os sacerdotes têm o direito de fazer isso. E Jesus terminou. O sábado foi feito para servir as pessoas e não as pessoas para servirem o sábado. Portanto, o Filho do Homem tem autoridade até mesmo sobre o sábado. E eu quero, antes de finalizar aqui essa parte, nos lembrar como a gente vai ler o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, então, vai falar que Jesus era aquele homem que tinha compaixão, sabe? Que estava ali para exercer a compaixão sobre tudo e todos. Eu vou até abrir aqui novamente para a gente ler essa última parte da introdução, que é a maneira como eu quero sempre que a gente venha a pensar quando a gente estiver lendo cada capítulo, sabe? Portanto, neste livro podemos conhecer melhor sobre a vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus. Marcos, ao retratar Jesus como perfeito servo de Deus, nos mostra todo o amor e compaixão dele por nós e o seu sacrifício para que fôssemos salvos.
Então, Marcos, quando ele fala aqui, né? Quando Jesus vira e fala, até o sábado foi feito para servir o homem. Ele está querendo dizer que o sábado foi feito para o deleite do homem, não para o homem ficar preso, enrijecido nele. Sabe, Jesus fez o 7º dia de descanso para que o homem pudesse descansar, para que o homem pudesse curtir, aproveitar um diazinho. Eu sei que você vai trabalhar 6 dias e isso é bom, isso é certo, é o que realmente vai precisar ser feito. Mas um dia eu quero que você confie em mim, ainda que você tenha muito trabalho a fazer, ainda que você, não possa, sei lá, um dia você vai separar para Deus, mas esse dia vai ser para deleite de Deus, não vai ser para você ficar enrijecido só em um dia, ou tipo, ai não, eu não posso fazer isso, porque... Então é isso que Jesus está falando aqui. O sábado foi feito para o homem, não o homem pro... Não, pera. O sábado foi feito para servir as pessoas e não as pessoas para servirem o sábado. Então, quando a gente vê a perspectiva de Marcos, fica mais fácil a gente entender até mesmo as leis. O que Jesus veio fazer, que não sei o quê. Por que eles não jejuam? Por que eles... que mais? Por que ele tá comendo com esse povo? Tá todo mundo maluco? Não, meu querido, não é maluquice não. A gente ama. Jesus ama essas pessoas. Jesus quer essas pessoas. Jesus não tá muito preocupado com o jejum. Não é sobre o jejum, é sobre a presença dele. Nesse momento as pessoas já têm a presença. Quando for tirada, aí sim vocês jejuam. Por quê? Porque vocês vão querer de novo a presença. Então é por aí. E mais uma vez eu tô aqui para te convidar para fazer parte da comunidade online. Eu escolho Cristo todo dia para a gente aprender a caminhar nisso, entendeu? Todos os dias ali, com um grupo reunido, compartilhando experiências. Como eu disse, eu tô aí buscando, sabe, levar uma amiga querida nesse lugar. Se você é alguém que não tem ninguém para te levar a esse lugar, eu quero me colocar à sua disposição. Mas se você está precisando, sabe, de ajuda, de passos para levar alguém querido para este lugar de encontro com Deus, eu quero me colocar à sua disposição para, podermos juntos, olhando para a palavra, ter esse rumo aí. Amém? É isso. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.